Tem que ligar. Olá, meus irmãos, boa tarde, a paz. Nós estamos felizes com Jesus, amém? Por estarmos aqui nessa noite para juntos comungarmos do Senhor, amém? Amados, nosso pastor nos trouxe a incumbência, né, de trazer a palavra nessa tarde, e eu queria comentar com os amados irmãos um olhar sobre a pessoa de Jesus, amém? Capítulo de número 4, Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o 1, vamos começar do capítulo 1, e aí nós vamos chegar lá no 4, tá bom? Vamos voltar para o capítulo 1, por gentileza. Capítulo de número 1. Versículo de número 12. Capítulo número 1 do livro de Apocalipse, versículo de número 12. Todos acharam, amém? Que diz-nos assim, eu estou lendo na Almeida Fiel, a CF, mas o sentido é o mesmo, tá? Caso alguém esteja em alguma tradução mais moderna, né? Na sua ortografia. Capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestidos até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Por enquanto até aqui, amados, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje não é tanto uma palavra assim teológica, no sentido assim de abordar uma escatologia, né, objetivamente, como seja a escatologia bíblica ou a escatologia sistemática, não é essa a ideia.
A ideia é nós pensarmos um pouco na pessoa de Jesus, sob uma ótica que às vezes as tribulações da vida nos impedem de ver. Só para fechar assim, um contexto, né, um pano de fundo, João, o apóstolo amado, era o último dos apóstolos até então vivo, né? Havia sido, né, sofrido uma tentativa, né, de assassinato pelo imperador e, não morrendo, segundo a tradição cristã, foi desterrado para a ilha de Patmos. E ali ficou como prisioneiro na ilha de Patmos, como um criminoso, desterrado naquela ilha. Enquanto isso, o que acontecia do lado de fora? A igreja já havia se expandido, Paulo já havia escrito a segunda carta de Timóteo, né? Quando ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso me faz pensar, né, o que acontece quando os nossos heróis descem à sepultura, quando o Senhor os recolhe. Heróis, entre aspas, mas heróis no sentido de grandes feitos, né? Paulo foi talvez o maior vulto que teve do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Paulo percorreu mais regiões naquela época, talvez do que qualquer outro apóstolo e outro missionário tinha percorrido. E isso tudo em condições extremamente severas, né? De navio, onde velejar era algo extremamente complicado e perigoso para a sua época. E Deus recolhe Paulo, Deus recolhe Pedro, Deus recolhe Tiago, Deus recolhe todos os apóstolos ali que tiveram contato com Jesus, vão um a um sendo chamados pelo Senhor. E a igreja agora, que está formada, que está espalhada pelo mundo até então conhecido, é uma igreja que vê o seu último apóstolo, o último ali, pai da igreja, ser desterrado para a ilha de Patmos. E uma perseguição severa sobre a igreja. Mas não só uma perseguição política, uma perseguição física, né, de perseguição do império sobre a igreja, mas também a disseminação de heresias. A igreja está sendo atacada em todos os lugares, em todos os sentidos. Perseguição e também as perseguições através de seitas que já começam a surgir no primeiro século dentro do próprio cristianismo, que até então está no seu nascedouro. E tudo isso, né, vai assim, o ápice desse pano de fundo é quando João é levado para a ilha de Patmos. E a igreja então começa a orar e começa a se perguntar o seguinte: qual será o futuro da igreja? O que será da igreja? Porque a igreja está na expectativa da volta de Cristo, né? Foram quase 100 anos, né? O primeiro século quase inteiro, tirando ali, excetuando-se ali um pouco mais do primeiro século, mas, né, do ministério de Jesus, mas quase ali um século inteiro, nessa expectativa de que Jesus já fosse voltar. E Jesus não volta. E a igreja vê aqueles baluartes da fé, um a um, sendo recolhidos. E as perseguições aumentando, as heresias aumentando, algumas comunidades se esfriando, e começa então, amados, e eu estou aqui narrando como uma história, né, como um filme, né, que a gente pudesse assistir, para que porque a minha ideia é tentar te transportar para lá, tá bom? Então, por isso que eu não estou fazendo referências assim metódicas, porque a minha ideia é que você se desligue um pouco de tudo que você está vivendo agora e se transporte para essa igreja do primeiro século. E talvez você vai perceber que essa igreja do primeiro século tinha muito em comum com a nossa vida e com a nossa história hoje. Então a igreja começa a orar, perguntando assim: o que vai ser da igreja? O que vamos fazer daqui para frente? Cadê? João está lá. Pode ser que o Senhor vá recolher João também. E agora, o que acontece agora? João também começa ali, né, a se indagar ali de várias perguntas e orar também a respeito da igreja. E aí no capítulo 1, no versículo de número 1, o Apocalipse ele abre: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar
ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Ou seja, lá na ilha de Patmos, Deus começa a revelar para João o futuro das últimas coisas. Mas não só isso, não só que um dia terra e céus passarão, ok? Mas mais do que isso, o futuro da igreja e de quem é a igreja e de quem é o Cristo hoje. Porque, amados, o nosso Jesus, ele não está mais lá pendurado no madeiro. O nosso Jesus não está mais lá. O que nos diferencia, e com todo o carinho e respeito do mundo a outras religiões, mas o que nos diferencia é que nós não continuamos mais a olhar para o madeiro, irmãos, como se Cristo lá estivesse, porque lá ele não está mais. Ele ressuscitou. E a primeira coisa é que, assim, o livro de Apocalipse ele foi escrito não para ser um livro de curiosidades teológicas, para nós ficarmos ali intensamente debatendo mistérios. E ele foi escrito sobre a ótica de revelação. Se há algo encoberto para a minha igreja, eu vou revelar. Se nós não entendemos algo aqui, irmãos, não é porque não foi revelado, é porque nós precisamos que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que já foi revelado. A palavra de Deus já é a revelação de Deus para nós. Nós não estamos mais orando para que Deus revele a palavra no sentido de que ela é algo que não possa mais ser entendido. Não, a mensagem de Jesus é clara para nós. Deus quer que a sua igreja saiba o futuro. Deus quer que a sua igreja saiba o que vai acontecer daqui para frente. Nós não estamos cegos, irmãos, como o mundo que se apega a ídolos, que se apega a estruturas, que se apega aos bens materiais, a essa vida com toda a força e tenta segurar ela com medo do que virá. Não, nós não estamos mais com medo do que virá, irmãos, porque Cristo já nos falou o que virá. Ele não está mais pendurado lá. E a sua igreja também não está no acaso. Essa é a revelação do Senhor para nós. O Senhor não vai deixar. A primeira lição que eu aprendo no livro de Apocalipse é: Deus não deixará a sua igreja à deriva. O mundo pode até ler o livro de Apocalipse, pode até ler a Bíblia. Os ateus podem até estudar a Bíblia, podem até ler a Bíblia, mas a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus, é para você, é para mim, é para nós. Essa revelação, irmãos, não é para o mundo. Para o mundo, irmãos, nós pregamos Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas essa revelação, Cristo falou assim: vou revelar aos meus servos, vocês não estão à deriva. Tudo que acontece no Novo Testamento tem uma correspondência com o Antigo. Existe um fator, um elo que exemplifica, que simboliza ou que explica, ou que volta àquele entendimento passado. Quando Deus chama Abraão, que Abraão se separa de Ló e Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, o que Deus diz? Deus diz: por acaso eu deixaria de contar para Abraão o que eu vou fazer? Irmãos, a igreja não está à deriva. Irmãos, nós não vamos temer as ondas do mundo e da vida, porque Cristo reina e está no controle de todas as coisas. A igreja não precisa se desesperar, porque o Cristo não está no madeiro, mas está no trono. E Ele vai nos revelar, irmãos. E a revelação é para a sua igreja, é para os seus servos, é para nós. Amém? Essa é a primeira coisa. Amados, sabe qual é a segunda coisa, a segunda lição que eu aprendo aqui? É que nos momentos mais difíceis da história da igreja, nos momentos mais difíceis dos personagens da Bíblia,
Deus visitou o seu povo. Amados, Deus visitou o seu povo em momentos extremamente adversos. Né? E a gente poderia ficar aqui a noite toda citando personagens. Moisés. Vamos começar atrás, né? Jacó. Longe da família, longe de casa. Quase como escravo de Labão, de tanto que foi enganado por Labão. Qual foi a visão que Deus tinha dado para Jacó em Betel? Da escada que ligava ao céu. Amém? Deus sempre visita seu povo. José, quando está no Egito, quando está preso lá no Egito, quais são os sonhos que Deus dá para José? Deus visita José em sonhos, para ele depois falar para Faraó, para depois trazer toda a sua família para dentro do Egito. Moisés, que talvez tivesse ali no deserto, bem encolhidinho e falado, eu não, ó, já saí dessa, vou ficar aqui no deserto, já casei, já tenho filho, já tenho sogro, tá? Ó, Chico, não me chama para esse, né? Como diz o pessoal, não me chama para esse BO mais aí, tô fora. De repente, Moisés tá lá, sossegado, né? Falando assim, eu que não vou mexer mais com esse negócio, meu de Egito, diz, daqui a pouco, tá lá, a sarça pegando fogo, que não se queima. Deus visita Moisés, Moisés, vai lá, tira meu povo. Elias, dentro da caverna, depois de Deus descer fogo, sabe por quê, irmãos? Às vezes, Deus nos dá, no mundo espiritual, grandes vitórias, como aconteceu no caso de Elias. Irmãos, aquela passagem de Baal, que Elias desce para orar fogo e consome o sacrifício, Elias vai para a caverna antes ou depois daquele episódio? Depois. E isso para nossa cabeça é um tanto contraditório, porque a gente fala, o homem acabou de orar, Deus respondeu ele, desceu fogo do céu. Cansaço. Olhar para o lado, achar que está sozinho, achar que da igreja não vai sair mais nada além disso. E aí a gente olha para as condições, aí Elias vai e fala, sabe de uma coisa? Vou entrar lá na caverna e já tem essa mulher que quer arrancar minha cabeça a todo custo, já morreu todos os profetas, só ficou eu, morreu todos os profetas, não tem rei, aqui não sai mais nada. Deus vai lá e visita Elias. E como é que Deus visita Elias? Né? Vem um vento avassalador, vem fogo, vem tudo, e ali não estava o Senhor, mas quando vem uma brisa suave e tranquila, o Senhor estava ali. Às vezes Deus vai acalmar primeiro o nosso coração, irmãos, para que a sua voz ela entre e faça morada. Aleluias. Segunda coisa que eu aprendo nessa passagem, irmãos, no livro de Apocalipse, é que em momentos muito difíceis da nossa vida, você pode estar onde for. O salmista Davi, quando Davi, rei Davi, depois de pecar, depois de errar, depois de acontecer uma série de infortúnios, Davi fala assim, para onde irei eu da tua presença, Senhor? Se eu for ao céu, aí é a tua morada. A terra é o estrado de teus pés. E se até as profundezas do abismo eu descer, até ali o Senhor estará. Irmãos, e essa é a chave da graça, nós nunca conseguiríamos alcançar o Senhor, mas o Senhor nos alcança. Seja lá, seja na terra que é o estrado dos seus pés, seja no mais profundo do abismo, não há lugar aonde o Senhor não nos alcance. Deus, em momentos difíceis, sempre visitará a sua igreja. Não posso dizer para você como vai ser essa visitação, porque eu percebi ao longo da Bíblia que Deus tem um jeito peculiar de tratar com cada um de nós. Com Elias foi uma visitação na caverna, com Jonas Deus preparou uma baleia, com Moisés Deus colocou uma sarça ardente. Irmãos, minha mente limitada e finita não é capaz de compreender como Deus trata peculiarmente com cada um de nós. Eu sei de uma coisa, Deus trata com a sua igreja, e dentro desse tratar com a sua igreja, Ele vai nos atingir cada um especificamente. Lázaro morreu 4 dias, cheirava mal, Jesus ressuscitou. Irmãos,
Eu não sei. Alguns é como a mulher do fluxo de sangue, vai tocar na hora das vestes do Senhor, e o Senhor vai falar: de mim saiu virtude porque alguém me tocou. Mas eu sei o seguinte: Deus cuida da sua igreja, e nesse cuidado da sua igreja, Deus enxerga cada um de nós, particularmente, porque nós não fomos feitos em série, nós não somos clones, nós não somos robôs feitos em série, produtos feitos em série. Irmãos, Deus é tão poderoso, tão extraordinário, que Ele tem essa capacidade de tratar a sua igreja no coletivo e alcançar individualmente cada membro do seu corpo e tratar peculiarmente. E às vezes Deus vai me visitar de uma maneira, mas vai visitar o Chico de outra completamente diferente. Esse modus operandi de Deus tratar os corações. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está sentindo, mas Deus sabe. Mas o Senhor alcança. Ah, mas eu vou me esconder. Não tem problema. Ah, mas eu vou para longe. Não tem problema. Pode ir, pode fazer o que você que te der na telha. Não importa. Deus jamais perderá o controle para nós. E graças a Deus por isso, irmãos. E glória a Deus por isso. Que Ele nos alcança, não importa aonde a gente for. Amados, e aí vamos avançar. E essa revelação continua. E ele fala que tinha as igrejas, mensagem para as igrejas, mas aí no versículo de número 13, e no meio dos 7 castiçais, vamos, eu queria tentar me transportar aqui, né? E você tentar imaginar isso comigo. Até a mensagem começa progressivamente, não só em conteúdo, mas em intensidade. João começa a escrever progressivamente. É a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, bem-aventurado aquele que lê. Aí ele começa a escrever as igrejas, ele começa a falar da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e ele vai progredindo, mas quando vai chegando da seção do versículo 9 ao 18, irmãos, essa revelação, ela toma uma profundidade absurda, porque ela contempla o próprio Cristo ressurreto em sua glória. E próprio João faz questão de deixar para nós, pelo desenrolar do texto, o choque que ele toma ao se deparar com esse Cristo ressurreto. Porque eu imagino 3 imagens de Jesus. Eu imagino a imagem que nunca saiu, talvez, da cabeça dos discípulos até esse momento, Chico. Que era a imagem do Jesus manso, ferido, maltratado na cruz. Irmãos, se nós tivéssemos visto Jesus sendo crucificado, olhado e visto Jesus sendo crucificado, você acha que essa imagem sairia de nossas cabeças? Nós esqueceríamos? E aí eu vou puxar mais um fio para essa tese. Quando Jesus aparece para os discípulos, ele aparece ressurreto, mas não glorificado. Se você for observar, o corpo dele é o mesmo. O que é que ele fala para Tomé? Quando Tomé fala, eu só creio vendo. Que até, você vê como Deus visita cada um, né? Até os Tomés a gente tem. Se a gente falar assim, irmãos, Deus vai prosperar a sua igreja. Alguém fala, meu Deus, mas só vejo, só vendo para crer. Deus vai fazer algo extraordinário. O que Jesus falou para Tomé? Tomé? Então pega aqui. Só se eu tocar nas chagas de Jesus. Toca aqui então, nas chagas, Tomé. Não é isso que ele fala? Jesus, quando ele aparece para os discípulos, ele não causa assim um assombro na sua fisionomia. Ele causa um espanto dos discípulos falarem, as mulheres estavam certas, Jesus ressuscitou. Amém. Mas não pelo seu corpo. Então até esse momento, a pregação do Evangelho se concentra no Cristo ressurreto, mas não há uma imagem desse Cristo. Não há uma visualização desse Cristo ressurreto.
Estevão, que não dá sequência à sua vida, eu não sei o que Estevão viu. Fica uma curiosidade, né? Eu não sei o que Estevão viu. Mas quando ele estava sendo apedrejado, o que Estevão falou? Eis que vejo os céus abertos. E ele viu o Cristo. Não foi isso? Então, amados, mas aqui em João, quando Deus vai abastecer a sua igreja, lá no versículo 13, ele fala no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio da sua igreja. Semelhante ao Filho do Homem. Semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça, essa mensagem de hoje é curta, viu, irmãos? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos, aqui os seus olhos são como chamas de fogo. E os seus pés são semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. João viu o Cristo glorificado, e o que ele viu, irmãos, não era a mesma imagem do Cristo pendurado no madeiro. Não era a mesma imagem. Irmãos, a terceira e última lição que eu aprendo com esse texto, com essa passagem, que eu queria hoje colocar ao coração dos irmãos, é que o nosso Deus, Ele é capaz. Ele é capaz em palavra, Ele é capaz em atos, Ele é capaz em poder, Ele é capaz em glória. Ele é capaz. Nós não temos, irmãos, um Salvador incapaz. Nós não temos, irmãos, um Salvador que morreu, que subiu ao céu, mas que é incapaz de lidar com esse mundo. Ele tem todo o poder e toda a glória. Ele é completamente capaz. Os seus olhos são como chamas de fogo. Irmãos, os seus passos, não é latão reluzente, os seus passos ninguém pode parar. O seu cinturão de ouro fala do seu reinado. Ele é rei. Amados, esse Jesus que é descrito aqui no Apocalipse, que João viu, ele é o Jesus rei e Senhor de nossa vida que nós pregamos. É esse Jesus que é totalmente capaz, que é totalmente poderoso. O mundo, irmãos, às vezes brinca e espera um Jesus que vai voltar totalmente incapaz, como se fosse aquele cordeiro manso, suave, com voz fraca. Não, irmãos, Jesus é poderoso. Jesus é digno. Jesus é capaz. E nós precisamos, irmãos, afirmar isso. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa fé, ela vai diminuindo, porque nós começamos a agir e a crer, irmãos, que o nosso Jesus talvez não seja mais tão poderoso assim de ressuscitar o morto, talvez não seja mais tão poderoso assim de levantar o vale de ossos secos, talvez ele não seja mais tão capaz assim de reverter situações que são impossíveis de serem revertidas. Irmãos, e olhe mesmo, irmãos, naquelas situações que são assim irreversíveis, aonde, irmãos, nós teremos que enfrentar até a própria morte. Irmãos, ele fala, não é que não temas, e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Igreja, eu tenho as chaves da morte e do inferno. A própria morte, irmãos, não pode parar Cristo. E se a morte não pôde parar Cristo, a morte também não vai parar a sua igreja. E é por isso que nós continuamos. Irmãos, nós somos o único povo da face da terra que vence de um jeito ou de outro. Nós vencemos, irmãos, se Jesus curar o câncer. Nós vencemos se Jesus não curar o câncer. Nós vencemos de todas as formas, porque quem nos garante a vitória é Jesus. E Jesus venceu. E ele afirma aqui para João, lembra que nós lemos lá no versículo 1, que essa revelação é para mostrar aos seus servos. É para mostrar aos seus servos. João, estou vivo.
fui morto, mas estou vivo. Não esqueçam, igreja, que estou vivo. O Cristo está vivo. A nossa crença, a nossa fé, irmãos, não é uma oração metafísica, filosófica. A nossa crença, irmãos, não é uma filosofia bonita. Não. João vê Cristo não como alguém incapaz. João vê Cristo aqui não como um homem fraco, incapaz de conduzir a sua igreja, incapaz de lidar com esse mundo, irmãos. Jesus não tem medo da terceira guerra, Jesus não tem medo de bomba nuclear, de bomba atômica. Irmãos, Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. E nem a morte pode pará-lo. E nem a morte. E a garantia da igreja é essa: que Ele está, irmãos, e continua reinando sobre a vida da sua igreja, e tem todo o poder para lidar com esse mundo caótico. E se Ele tem esse poder todo, irmãos, então Ele também tem poder para lidar com as questões do nosso coração. Então Ele também tem poder para nos dar com as nossas crises existenciais. Então Ele também tem poder para lidar com as respostas que nós muitas vezes nos inquietam. Então Ele também tem poder. Então quando Deus fica em silêncio, o meu coração, irmãos, ele também se acalma na garantia de que esse Cristo que nós adoramos, que esse Cristo que nós servimos, Ele garante. Ele não está em silêncio porque Ele é impotente. Ele está em silêncio porque Ele quer, não porque Ele é impotente. Ele está em silêncio porque Ele pode ficar em silêncio. Ele não perde o controle. Mas quando a sua palavra sai, irmãos, é o versículo de número 16. E Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Não se preocupe. Eu queria só falar algo assim, abrir aqui um parêntese. E eu não estou aqui nisso aqui incentivando oração de vingança, nada dessas coisas, tá? Nós temos que amar os que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Amém? Amém. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você já meditou profundamente nos Salmos? Você já meditou profundamente? Você já olhou para quando Davi escreve ali e fala assim: Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos? Já parou para pensar nisso? Irmão, não se preocupe, o Senhor sairá em sua defesa. Eu sei, irmãos, que nós temos até medo de falar às vezes isso, porque parece assim um negócio muito pesado de falar. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, nós servimos ao Senhor. E há pessoas que muitas vezes elas caluniam o povo de Deus. Muitas vezes elas afrontam o povo de Deus, sem saber que elas estão mexendo, estão falando do próprio Deus. Porque, irmão, nós não estamos fazendo a obra por nós. Não é porque assim nós vamos lá com a nossa sede de vingança, não. E não é que Deus vai sair matando as pessoas, porque não é nada disso. Eu só estou querendo dizer uma coisa para você: se você examinar a Bíblia profundamente, você vai descobrir, você vai perceber que quando Deus nos delega uma tarefa, e nós estamos no exercício dessa tarefa, e o inimigo se levanta contra ela, e nesse levante do inimigo ele começa a nos caluniar. E aí, irmãos, eu começo a lembrar de Moisés, quando Miriam e Arão e se levantam contra Moisés, e Miriam começa, irmãos, a fazer o quê? A falar contra Moisés, e a falar para Moisés: mas Deus também fala por nós, Deus também faz por nós, e começa aquele levante todo. Irmãos, qual é a resposta de Deus? Por Moisés, Moisés não faria nada. Por Moisés, irmãos, Moisés deixaria a situação toda do jeito que estava. Mas o que é que Deus fala? Deus fala: Miriam, fala para Miriam que ela vai ficar leprosa. E tira ela do meio do arraial. E ela vai ficar tantos dias leprosa, porque ela não está falando contra você, ela está falando contra o Senhor. Porque a obra que nós fazemos, irmãos, é do Senhor. E nós não vamos ter medo de dizer isso, irmãos. Essa obra que nós estamos fazendo é do Senhor. É desse Cristo aqui que está no Apocalipse. Irmãos, quando nós vamos aqui louvar, irmãos, com todas as condições às vezes adversas, dificuldades, não é verdade, irmão? Não é fácil não, irmão. É fácil, João? Não é fácil não, irmãos. Todo domingo você vir, você pegar e falar, vou levantar. É prazeroso? É maravilhoso? Mas tem seus desafios, tem suas dificuldades,
tem seus empecilhos também que o adversário se coloca. Mas, irmão, nós estamos fazendo para nós, estamos fazendo para o Senhor. Quando você, com todas as dificuldades do mundo, sai da sua casa e fala assim: eu vou estar lá porque eu sei que a minha ausência vai fazer uma baita diferença no corpo, e é importante que eu esteja lá porque eles precisam de mim. Irmãos, essa obra não é nossa, não é de homens, não é minha, não é do Chico, não é do pessoal do louvor, não é dos obreiros, né? Irmãos, nós precisamos ter coragem de dizer que esta obra é do Senhor. Estamos, irmãos, fazendo uma obra delegada que o Senhor nos delegou, e se Ele nos delegou, irmãos, Ele garante. Então, em todos os aspectos, para fazer um fechamento, em todos os aspectos, Deus vai garantir a obra do seu povo, a obra que Ele nos colocou para fazer, como Ele fez com Neemias, como Ele fez com Esdras, quando queriam reerguer. E olha só, muitas vezes a obra que Deus nos deu para fazer, irmãos, e que Ele vai garantir, sabe qual é? Não é de levantar coisas novas, mas é de construir sobre aquilo que outros arruinaram. Muitas vezes, irmãos, a obra que Deus vai nos colocar para fazer é reconstruir templo em cima de templo que o inimigo queimou, é reconstruir muros de proteção e defesa em lugares que esses muros já foram derrubados, é tapar buracos que outros abriram. Pode até ser que não tenha sido você que derrubou ou que abriu esse buraco, pode até ser que não tenha sido você que queimou esse templo, mas vai ser você que o Senhor tem levantado nesse templo para tapar as brechas, para tapar os buracos, para reerguer os muros, para edificar o templo do Senhor, para fazer a sua obra. E quando bater aquela dúvida, lembre-se que quem está no trono garante a sua obra, que quem está lá, irmãos, garante com toda a força, poder e glória. Domingo passado o Chico comentou com os irmãos, das bênçãos que nós temos recebido da parte do Senhor. Mas essas bênçãos, irmãos, têm um motivo. Essas bênçãos têm uma causa. Sabe qual é a causa delas, irmãos? É para que nós possamos continuar no propósito daquilo que Deus tem nos chamado para fazer, não para outra coisa qualquer que seja ela. Então escute uma coisa: Deus vai derramar bênçãos sobrenaturais e abundantes na sua vida, mas essas bênçãos não são para te tirar do propósito, são para te alinhar ainda mais aquele propósito que Deus já tem te conduzido, porque Ele é quem garante a sua obra. E não tem problema, irmãos, se algumas coisas parecerem que estão mortas. Chico falou que algumas coisas têm que morrer mesmo. É uma palavra pesada, né, Chico, falar isso assim. Algumas coisas têm que morrer mesmo. Algumas coisas nossas têm que morrer. Esse dia estava em casa com a Vânia, e aí a Vânia virou para mim e falou assim: amor, eu nunca agradeci a Deus tanto pelas coisas terem dado errado. Eu achei engraçado eu acho que o Chico falou isso também uma vez que nós estávamos, né? Deu certo. As coisas deu errado para nós. Nunca, para o Senhor, nunca. Nunca agradeci tanto a Deus por certas coisas terem dado tão errado. E sabe, irmãos, cada dia que passa, nós que aqui estamos, você que está aqui hoje, que o Senhor te trouxe aqui hoje, não importa a sua idade, não importa quantos anos você gastou, não importa o que você já fez até aqui, temos um chamado do Senhor, irmãos, temos uma obra para concluí-la, e aquele que garante vai assegurar que ela seja concluída. E nós precisamos, irmãos, falar como Caleb. Caleb, quando entrou na terra prometida, ele já no auge dos seus 80 anos de idade, ele chega para Josué e fala: Josué, lembra lá atrás, quando nós ainda estávamos peregrinando no deserto? Josué, lembra quando nós éramos jovens espias, espiando a terra de Canaã? Lembra, Josué, o que Deus falou a meu respeito e a teu respeito? Pois bem, agora eu já estou com 80, mas a minha força continua a mesma, o meu vigor continua o mesmo. Me dê lá o monte que o Senhor disse que era a minha herança, e me dê aquele monte lá, cheio de gigante, que
que eu vou lá e vou tirar aquele... Irmãos, Caleb podia ter falado assim, Josué, me dá uma terra plana, tranquila aqui embaixo, sem ninguém para lutar, rapaz, porque eu já estou nos meus 80, já queimei tudo que tinha para queimar de lenha, agora o negócio é descansar, sossego, deixa para a garotada nova que está vindo aí, deixa para quem está vindo aí, Josué, porque minha parte eu já fiz, rapaz, já espiei a terra, já fiquei do teu lado, já enfrentamos de tudo, já entramos em Canaã, agora eu vou sentar ali, pelo amor de Deus, vou ficar... Não é isso que Caleb fala. Caleb fala, você lembra o que o Senhor falou de mim e de você? Agora me dá lá os montes, que eu vou subir lá e vou tomar ele por herança e vou tirar todos aqueles gigantes de lá. Irmãos, ainda tem gigantes para serem derrubados, ainda tem muros para serem reconstruídos, ainda tem templo para ser edificado. A igreja do Senhor está aqui, irmão, sendo edificada na terra. Nós estamos aqui e Ele garante a nossa vitória. Essa é a única batalha da história que nós já sabemos quem é o vencedor. Essa guerra, nós já sabemos quem é o vitorioso. A nossa corrida, irmãos, nós já sabemos se vamos ganhar ou não. Sabia disso? Se nós seguirmos firmes, irmãos, não importa o que aconteça, nós já vencemos. Porque Ele já venceu. Não é que Ele vai vencer, não está no futuro. Ele já venceu. Ele já garantiu. Então, por que nós estamos tão inquietos? Esses dias eu estava meio inquieto. Aí recebi uma mensagem, assim, um versículo de uma pessoa. O versículo só era assim: por que estáis inquietos? Pelo que é a vez de comer, beber ou vestir. Por acaso vocês não sabem que o vosso Pai Celestial cuida de todas essas coisas? Aí na hora eu falei, eita Deus, será que foi para mim? Essa acho que foi. Por que estáis inquietos? Porque se Ele está vivo. E não podemos deixar, né, irmãos, para fechar lá no último capítulo de Apocalipse. Eu sei que quando a gente fala assim, vamos abrir o livro de Apocalipse, dá até aquela curiosidade, né? Você fala, o que vai ser agora? Mas essa palavra hoje, irmãos, ela não é tanto para alimentar a sua mente no sentido de conhecimento teórico, mas no sentido de aumentar a tua fé. Amém? Amém? Capítulo de número 22, versículo de número 12. Apocalipse 22, versículo de número 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Irmãos, Ele garante ou não garante? Como é que nós começamos o livro e como é que nós acabamos esse livro? Do começo ao fim, Cristo é o centro. E por Ele ser o centro, nós temos total confiança de que, irmãos, se for necessário, o mar vai se abrir, a fornalha de fogo não vai queimar, se for necessário, a boca do leão vai ser fechada, se for necessário, o velório para, Jesus vai lá e ressuscita, se for necessário, depois de 4 dias, Jesus vai lá e fala, Lázaro, vem para fora. E é engraçado que Jesus podia usar assim, outros termos, mas eu fico impressionado com algumas coisas, assim. Jesus simplesmente fala assim, Lázaro, vem para fora. Não foi uma oração do tipo, em nome de Jesus, em nome de Jesus não teria como mesmo, né, que é o nome dele, mas assim, algo tipo, em nome do Deus Todo-Poderoso, Lázaro, né, ressuscita, alguma coisa do tipo, mas Lázaro, vem para fora, né? Ou seja, como Lázaro como se Lázaro estivesse plenamente ouvindo a voz do Senhor, né? Lázaro, vem para fora. O espírito volta, a alma, o corpo começa a regenerar,
Porque, irmão, já estava praticamente podre, assim, já estava em estado de decomposição, né? Já eram 4 dias. E aí, Lázaro, vem para fora. Interessante que dá para lembrar, né? Vem para a vida, vem para mim, eu sou. Exatamente, Cleiton. Eu sou. É isso que eu tô... Exatamente, essa é a ideia. Lázaro, vem para fora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu queria orar com os irmãos, queria convidar os irmãos para nos colocarmos de pé para orarmos. Eu queria orar porque muitas vezes, meus amados, não poucas vezes, né? Chico, se tiver também algo que queira compartilhar nesse momento, fica à vontade. Eu não queria perder o momento. Isso, não perde não. Pegar unção. Porque o Eric estava falando e eu me lembrei da passagem do Vale dos Ossos Secos. Talvez essa noite aqui alguém esteja no Vale de Ossos Secos. E o Espírito Santo está falando exatamente para você. Aleluia. A pergunta que o Senhor fez para o profeta. Eu vou ler. Oh, glória a Jesus, aleluia. O Senhor levou o profeta a um vale de ossos secos. Alguém tem noção o que é um vale de ossos secos? Tem vida? Então ele disse assim: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele faz uma pergunta. Qual é a resposta que o profeta dá ao Senhor? Qual a resposta você daria ao Senhor? Humanamente não. Ele não falou isso. Sabe o que ele falou? Tu o sabes. Aqui está poetizado, né? Mas Senhor, Aleluia. eu não sou nada, né? E eu creio que essa noite, em cima de tudo que o Eric está falando, por isso que eu quis te interromper para dizer, tem uma palavra Oh, glória a Jesus, eu creio, Pai. que o Senhor ordenou ao profeta: profetiza. Aleluia. Amém. Oh, glória a Jesus. Porque enquanto a boca do profeta não se abriu e não saiu a palavra, nada aconteceu. Se você ler o texto depois com calma em Ezequiel 37, eu fico imaginando o texto aqui diz o barulho Oh, glória a Deus, aleluia. em Bia. Já pensou o barulho de osso ligando com osso? E eu fico pensando, amados, que tinha um monte de osso aqui, mas a gente não sabia se aquele osso era do João, o osso era do Manuel, aquele ali era do Joaquim, estava aquele balaio de osso. Mas o Senhor sabe. Amém. E eu quero ousar dizer para você aqui essa noite, se você está no vale de ossos, Em nome de Jesus, aleluia. profetiza, Em nome de Jesus. e Deus vai trazer vida. Oh, Deus tremendo. Irmãos, acho que o Espírito Santo nos deu, né? A direção de como que a gente vai... A gente tem que fechar agora, né? Profetizando. Eu queria te convidar, nessa oração, fazer uma oração diferente. Fazer uma oração profética mesmo. Fazer uma oração profética. Eu sei que todos nós aqui, cada um, talvez tenha uma área sobre a qual nós precisamos profetizar. E isso é tremendo, porque Deus garantiu para Deus falou para Ezequiel: eu garanto, só profetiza. Só Não profetiza. precisa fazer nada. Só profetiza. Glória. O milagre foi grande, irmãos. Ali o milagre foi grande, sabe? O mesmo Deus que restaurou os ossos, aqui essa noite. Aleluias, eu creio. Glória a Deus. Creio. Tomando posse. Ô, amados, vamos profetizar? Escolha aí a área que o Senhor colocar no teu coração agora. Aqueles que querem profetizar sobre a igreja, sobre a família, sobre áreas. Nós vamos profetizar, irmãos. Senhor, eu vou profetizar. Eu profetizo em teu nome, Jesus.
Ah, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja, Pai amado, aleluias, que o Senhor trará ventos de renovo, Pai, aleluias. Eu quero profetizar, Pai amado, sobre a tua igreja, Pai amado, aleluias, que aqui fluirão, Senhor, meu Pai amado, jovens, Pai, uma geração de adolescentes e de jovens, Pai amado, moldados pelo Espírito do Senhor. Eu quero profetizar, Pai amado, aleluias, Pai, que o teu grupo, Senhor, de louvor, que te adora aqui, Pai amado, nesta igreja, Pai amado, ele vai avançar ainda mais em nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, sobre as famílias, Pai amado, casos impossíveis, casos, Senhor, realmente difíceis, Pai amado, pessoas resistentes, mas que o Espírito do Senhor nessa noite vai visitar. Oh, aleluias! Nós queremos profetizar, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Nós queremos profetizar sobre este bairro. Nós queremos profetizar, Pai amado, sobre, Pai amado, essa geração. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, cada um dos teus filhos tem situações, Pai amado, que nós nem imaginamos. Mas nessa noite, Senhor, nós cremos que pelo poder do teu Espírito Santo, o Espírito do Senhor irá soprar sobre esse vale de ossos secos, porque o Senhor garante a sua obra, o Senhor garante o seu ministério, o Senhor garante, Pai amado, a cura, o Senhor garante a restauração, o Senhor garante a ressurreição, o Senhor garante a vida, porque o Senhor é o primeiro e o último para todos sempre. Aleluias! Oh, Espírito do Senhor, Pai amado, o Senhor tem começado na tua igreja, Senhor, um mover. O Senhor tem começado na tua igreja, Pai amado, a soprar ventos diferentes. E, Senhor, e nesse reboliço dos ossos, nós não sabemos o que está acontecendo, mas de uma coisa nós temos certeza, que se o Senhor mandar que esses ossos se levantem, eles vão se levantar. Que se o Senhor mandar, aleluia, através do seu poder, um milagre, nós vamos profetizar e o milagre vai se tornar realidade. Então nós profetizamos a vitória, porque o inimigo não quer que nós venhamos a profetizar, mas nós vamos continuar profetizando que o Espírito do Senhor vai descer sobre nós. Aleluias! Oh, Espírito do Senhor, oh, Pai, começa, Senhor, a derramar, Senhor, com a tua graça. Começa a derramar, Senhor, com o teu poder, Espírito Santo. Vai visitando agora, Senhor. Vai visitando agora, meu amado Deus, casos impossíveis. Casos, Senhor, meu Pai amado, irreversíveis. Visita, Senhor, meu Pai amado, a tua igreja. Estamos em uma obra, como disse os teus servos, Senhor, Pai amado, estamos em uma obra que não podemos parar, porque o Senhor é quem garante essa obra. O Senhor é quem garante, Pai amado, o que estamos fazendo. Aleluia. O Senhor é o garantidor da sua obra, e o Senhor nos enviou o seu Espírito Santo. Aleluias. Oh, Espírito de Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te rendemos, Senhor, toda a glória. Aleluia. Senhor, nós te rendemos toda a adoração. Eu queria pedir para que você continuasse nesse espírito de adoração. Aleluias. Oh, continue nesse espírito de adoração. Apenas adore ao Senhor. Se você não souber o que dizer, apenas dê glória, apenas dê aleluia a Ele, apenas glorifique a Ele. E enquanto você adora, enquanto você glorifica, o Senhor se manifesta sobre a sua igreja, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o marido, sobre a família. Aleluias. Oh, Espírito Santo, aleluias. Oh, Deus tremendo. Oh, adore ao Senhor nesse momento, apenas glorifique Ele. Oh, Jesus, Tu és santo, 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 santo. Toda a glória é sua, toda adoração é sua, Senhor. Tu és digno de louvor, Tu estás num trono de glória. Oh, o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor vive. Oh, o Senhor vive, o Senhor reina. O Senhor tem visto nossas aflições, o Senhor tem visto o nosso clamor, o Senhor tem visto as nossas lutas, o Senhor tem visto as calúnias, o Senhor tem visto as mentiras, o Senhor tem visto as oposições, o Senhor tem visto. Ah, Senhor, contempla a Tua igreja, aleluia.
aleluias. Ah, Senhor, o Senhor tem visto. Hoje, nessa noite, eu coloco diante do Senhor, Pai, eu coloco diante do Senhor as calúnias, eu coloco diante do Senhor, Pai amado, a oposição, eu coloco diante do Senhor, Pai amado, aquele Senhor, meu Pai amado, que tem sido boca do adversário e não boca do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é o dono da obra, aleluias. Nós colocamos, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, porque nós nada podemos, porque nós nada somos, mas a obra pertence ao Senhor. É teu reino, é a tua glória, é o teu poder para todos sempre. E todo, Senhor, Pai amado, espírito de Tobias e Sambalate, que até hoje tem se levantado contra a tua igreja, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós não aceitamos o espírito de Tobias e Sambalate contra a obra do Senhor. Em nome de Jesus vai ser derrubado, em nome de Jesus esse espírito vai ser envergonhado, porque o Senhor está sobre a sua obra. Eu creio nisso, Senhor, eu creio, porque o Senhor tem levantado homens segundo o seu coração, o Senhor tem levantado um povo segundo o seu coração. Oh, aleluias, por isso nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Deus amado. Só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. O Eric compartilhou com a gente que a graça de Deus nos alcança. E hoje eu meditei numa palavra que dizia assim: a graça de Deus ilumina as coisas difíceis, as tribulações, com propósito e significado eterno. A graça de Deus, ela faz companhia a você em sua aflição. Com quem? Com o próprio Cristo. Amém. E com a família de Deus. Amém? Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor, por isso. Obrigada, Senhor, porque a tua graça nos alcança, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigada porque nós não estamos sós, Senhor. Nós temos a ti, Senhor, e a tua família. Louvado seja o teu santo nome. Tu és digno, Senhor. Tu és o Rei, aquele que está vivo, reinando sobre todas as coisas, que não nos abandona, Senhor. Aleluia. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o teu santo nome. Queremos, Senhor, fazer este momento de ofertas e dízimos.